Todo, assim como outros personagens da obra, possui uma característica em comum com aquela realidade. Ele é forte, mas não apenas isso, ele sofre com o peso de ser o mais forte. Dentro da escola de Kyoto, Todo sempre foi o aluno mais poderoso, e ao mesmo tempo que ele se adequava aos parâmetros do Jujutsu, sua solidão crescia de forma equivalente. Tanto que, além disso, sua incapacidade de reconhecer pessoas com princípios distintos dos seus promovia um distanciamento e a desaprovação de seus companheiros, o impedindo de criar relações verdadeiras com os demais, gerando mais repulsa à sua imagem do que a aceitação. Afinal, o principal ponto para definir outros indivíduos era a clássica pergunta sobre qual o seu tipo de mulher. Sem a resposta desejada, nada se desenvolvia. Tanto que, em seu contato com Megumi, ele apenas o negou por completo, e isso só deixava claro em sua mente que o parceiro ideal não existia. Porém, tudo se altera quando ele se depara com Itadori pela primeira vez. Ao dirigir sua pergunta, ele recebe finalmente a resposta que esperava. Foi o momento em que ele conseguiu aceitar alguém, e finalmente se encontrar em outro indivíduo. Até porque seu objetivo era ser reconhecido e se tornar importante, não como um amigo, mas sim como um best friend. Do mesmo modo que Gojo foi seu professor e Nanami o mais próximo de um pai, Todo foi literalmente o pilar que faltava para o protagonista, um irmão, um apoio frequente para torná-lo mais confiante em si. Nessa perspectiva, vemos a abordagem direta dos dois temas principais de Jujutsu, a força e o amor. Enquanto a primeira é uma exigência para os feiticeiros, a amizade se encaixa na segunda classificação. Por mais que seja essencial, ela não é considerada importante por alguns personagens. Tanto que são poucos aqueles que realmente possuem esse vínculo nesse universo. Temos Geto e Gojo, Yuta e Rika, e por fim, Todo e Itadori. Esses são os laços mais fortes dentro da obra, e por mais que não tenha sido o primeiro a experienciá-la, Todo constrói uma relação profunda com seu parceiro. Tanto que, mesmo não tendo grande destaque dentro de Jujutsu, toda vez que ele entra em cena, suas contribuições são impactantes e definem de certo modo o andamento da trama. Basta olharmos que ele esteve presente no primeiro grande desastre da obra, que seria a invasão à escola Jujutsu. E mais à frente, ele participou da batalha mais importante dentro de Shibuya, o ponto de virada para Itadori e para ele mesmo. Pensando dessa maneira, é necessário analisar o papel de Todo nesse contexto, mostrando que sua personalidade e aparência não só transmitem carisma e confiança, como também externalizam sua mensagem, tentando entender como ele se tornou essencial para Jujutsu Kaisen. É interessante notar o quão humano é o escopo dos personagens de Jujutsu e os problemas nos quais estão inseridos. Na maioria das vezes, enxergamos somente o exterior de cada um e entendemos superficialmente seus ideais, o que promove uma interpretação incorreta, na maioria das vezes, sobre nossa essência. O próprio Todo foi mostrado como um ser muito carismático e divertido. Em contrapartida, em sua infância, ele não via diversão na vida que tinha. Nada fazia sentido e ele não tinha vontade de continuar. Estava lá por simplesmente ter nascido. O grande ponto de transformação vem, assim como Geto, pelo seu contato com Yuki, a qual o faz a pergunta que depois virou seu mantra. Esse questionamento pode parecer sem sentido, mas quando analisado pela ótica desse feiticeiro, entende-se que esta é a forma de extravasar seus pensamentos e de dar valor às pessoas que o rodeiam. Um personagem que se assemelha com essa realidade é o próprio Gojo, outro ser naturalmente carismático que esconde todas suas inseguranças por uma carapaça de confiança, porém que na realidade vive imerso na solidão. Diferente do mais forte, nosso best friend construiu um vínculo para lidar com isso, alguém similar em ideais, e estava disposto a fazer qualquer coisa por essa pessoa, no caso Itadori. Aquele que sempre foi um personagem muito honesto com seus sentimentos, aquele que se importava mais com os outros do que com a própria integridade, sendo muito egoísta consigo mesmo, aspecto que o deixava em situações críticas de vida ou morte. Alguém tão puro que experienciou rapidamente uma virada brusca de vida, perdendo tudo o que ele tinha um após o outro. Quando achava que estava forte o bastante, ele é derrotado por Chozo. Na sequência, permite Sukuna tomar o controle e causar um massacre na cidade. E ainda vivencia logo depois a morte de seus companheiros por Mahito, a própria encarnação do mal humano. Diante disso, ele literalmente fica quebrado, tanto de corpo quanto de alma. Em meio a essas condições, tudo que lhe restava era a morte, o fim que, embora trágico, é o mais esperado para o feiticeiro Jujutsu. Afinal, o sofrimento em vida pode ser grande demais para apenas uma pessoa lidar, fazendo-o desejar muitas vezes o simples descanso. Porém, como já disse, Itadori tinha laços muito fortes. Sem o sensei e sem Nanami, o que lhe restava era seu grande irmão. Fato que mostra que ao mesmo tempo que todo externaliza ser uma pessoa simples, seu papel sempre foi complexo dentro da obra, agindo como limiar de equilíbrio para o garoto. Até porque, quando necessário, ele esteve presente, confrontou a moralidade imposta por Mahito e a ideologia do poder.
tanto que ele não ficou visivelmente afetado pelas mortes em Shibuya e não foi manipulado pelas condições da situação em que estava. Apenas seguiu o fluxo das coisas como elas estavam, tendo se tornado o pilar mais importante até sua última luta, embaixo no qual ele sacrificou tudo, no caso, sua técnica que o definia como um xamã e o mantinha naquele cenário, para ser somente mais um cidadão comum, tudo em prol de seu melhor amigo, reafirmando que a punição de todo feiticeiro é carregar o peso da morte de seus companheiros e seguir fazendo seu dever, valorizando as memórias e as contribuições que fizeram, mostrando que assim como o Mahito tem o toque da morte, refletido em uma transfiguração da alma, a técnica das palmas de todo serviu simbolicamente como uma esperança para confrontar o lado obscuro da humanidade e para evidenciar que não importa onde ou quando, ele sempre irá proteger o outro. Além disso, deixou nítido que propósitos não devem ser decididos tão facilmente, mas, quando chegar à sua conclusão, nunca pare de buscá-lo. Afinal, olhar para trás com remorso só nos limita ao puro desespero. Assim como vimos momentos depois na face da maldição que sempre esteve sozinha, um ser que vivia para si e apenas pelo caos, ficando encurralado em um ponto onde tudo que lhe restava era implorar por ajuda. E claro, com isso, ele teve o seu fim. Esse amor incondicional que eles compartilharam por toda a história é a definição de uma relação mútua, onde ambos os lados se beneficiam, pois não há amigo mais leal a você do que aquele com interesses em comum. Tanto que, não é exagero dizer que Todo foi a pessoa mais próxima de Itadori durante todo o mangá. Ele o fez se reerguer, mesmo perante aos traumas que havia sofrido. Diferente de Gojo e Nanami que orientaram o garoto e o inseriram nesse mundo, Todo existiu para confrontar as dores ao seu lado e externalizar o senso de justiça que os envolvia. Tanto que, nunca foi mostrada uma ideia específica sobre o que é ser um feiticeiro para o personagem da análise. Ele simplesmente agiu conforme desejava e considerava correto, sem questionamentos ou alterações, associando a maturidade do feiticeiro mais normal na obra com a bondade que Itadori tinha, nunca negando ajuda ou se culpando por tudo que ocorreu. Desde que se inseriu no mundo como um xamã, compreendeu que desastres e tristezas faziam parte da realidade de um feiticeiro, e que os sobreviventes devem honrar a alma dos que já se foram, seguindo sua vida e o seu dever. No caso dele, foi personificar a confiança que faltava em Itadori. Ao mesmo tempo que não são especiais para a realidade em que estão, essa dupla de irmãos é a exceção da sociedade. Eles refletem a verdadeira natureza de Jujutsu Kaisen, um caminho passageiro cheio de imperfeições e desafios que representam o mundo. Afinal, sem o vínculo entre os dois, Itadori talvez nunca tivesse se levantado novamente, e estaria possivelmente morto, assim como os demais. E Todo também é o único amigo que sobreviveu até o presente momento da narrativa, que mesmo fora de combate, continua agindo como o pilar e a essência de carisma que sempre foi. Aquele que se tornou especial para esse universo, contribuindo com ensinamentos e atitudes de quem realmente valoriza suas companhias, mostrando que, de fato, essa pode ser a maior sabedoria que existe. Pode não parecer importante sua existência devido às poucas vezes que aparece, mas Todo viveu as piores adversidades junto com Itadori e mostrou que não é somente das felicidades que se faz uma amizade, e sim do apoio contínuo mesmo nas dificuldades. Galera, desculpem por essa falta de conteúdo aqui no canal, eu tô tentando voltar com a frequência aos poucos, mas podem ficar tranquilos que a gente ainda vai ter bastante vídeo pela frente, fiquem antenados. Eu desejo que a análise do nosso grande Best of Friend tenha feito você entender como ele é único na narrativa e por que precisamos de relações verdadeiras. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Aoi Todo. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.